Duran já está de volta no nosso telão aqui do Novo Dia. O seu quadro, né, Pedro? Esse aqui já virou um quadro carimbado do Pedro Duran nas últimas semanas. Quem será o próximo Papa? E hoje nós vamos falar de um homem que veio das trincheiras, Pedro. É isso, Estevão. A gente, ao longo dos últimos dias, vem falando aqui sobre os candidatos para poderem ocupar esse que é o belíssimo trono de São Pedro no Vaticano, e obviamente a gente não poderia, nessa semana de conclave, uma semana que já começa com uma grande expectativa para o conclave, deixar de apresentar os nomes importantes para que a Igreja Católica possa eleger o futuro Papa, aquele que vai suceder o Papa Francisco. Já tem até, inclusive, algumas apostas sobre qual seria o nome do próximo Papa. Será que a gente vai ter um Bento XVII? Será que a gente vai ter um Pio XIII ou um Francisco II? Tudo isso, obviamente, vai ser discutido e decidido por aquele que conseguir o passaporte para ocupar o trono de São Pedro e se tornar o próximo mandatário do Vaticano e da Igreja Católica. Os cardeais já estão lá em Roma, reunidos todos. A gente tem uma expectativa de que 133 participem da votação do conclave, da eleição do próximo Papa, mas obviamente esse número pode mudar. Trouxemos aqui alguns destaques para apresentar esse nosso personagem de hoje. Vamos ver então primeiro quais são aqueles que a gente mostrou ao longo dos últimos dias. Esses são os cardeais que já foram apresentados aqui em quem será o próximo Papa. O Tagle, o filipino, o Sarà, o conservador guineense, Matteo Zuppi, o italiano, que é arcebispo de Bolonha, o Pietro Parolin, o número 2 do Vaticano, Jean-Marc Avellini, que é o chefe da igreja francesa, e o Peter Erdo, húngaro, muito próximo de Viktor Orbán, que está aqui. Agora, portanto, nós chegamos à nossa 7ª casinha aqui do nosso álbum de figurinhas dos papáveis no Novo Dia. E para conseguir completar ela, a gente vai mostrar então quem será o próximo Papa. Vamos ver os destaques aqui. Primeiro, o candidato para se tornar o próximo Papa. Podemos mostrar a imagem aqui, porque a internet não perdoa, né? E já tem alguns candidatos. Aliás, essa imagem aqui, ela... Esse é candidato? Essa imagem rodou o feriado todo, final de semana, porque o próprio Donald Trump postou uma foto, uma sátira dele vestido de Papa. Tem até uma reportagem no site da CNN, depois vocês podem conferir lá, que fala que os católicos não gostaram muito não dessa coisa do Trump postar uma imagem dele vestido de Papa. Ele que não teria o perfil para ser um Papa, acho que é bastante distante daquilo que a Igreja Católica poderia escolher como o seu futuro Papa. Mas tem outro personagem também que ganhou as redes nesse feriado, que foi esse, o Papagaio. Ele faz a Santa Missa em seu lar, então já tem ali um outro candidato. Mas agora, falando sério, a gente vai trazer aqui o perfil de um homem que, como você disse, está na trincheira. Está na trincheira. Ele que é um italiano muito, muito jovem, perto dos seus concorrentes para se tornarem o próximo Papa. Pier Battista Pizzaballa, 60 anos, patriarca latino de Jerusalém, e por isso está na trincheira, no foco do conflito, no centro do Oriente Médio, no coração de um dos locais que a igreja tem tratado com muita sensibilidade por conta do que está acontecendo por lá. A favor do Pizzaballa pesa a experiência com conflitos. Ele é um homem que está diretamente ligado aos lados ali diferentes desse conflito no Oriente Médio e tem, inclusive, tentado fazer a mediação desses conflitos. Não teve muito sucesso, isso é um ponto sensível também para a igreja, enfim, para a escolha do Pizzaballa, porque a gente não teve efetivamente uma resolução do conflito sob o mandato do Pizzaballa lá em Jerusalém, mas efetivamente alguém que poderia dar à igreja um reforço nesse papel de mediadora dos conflitos nesse ano de 2025 e obviamente aí na sequência do papado. Mas seria um pontificado muito longo, né, com um cardeal de 60 anos.
E ele tem uma projeção internacional, ele ganhou essa projeção internacional justamente pelo fato de estar ali neste local, um local importante para a Igreja Católica. E seria a volta de um italiano também. E o italiano, obviamente, bem lembrado, isso bastante, é uma coisa que pesa muito a um movimento dentro da Igreja Católica para devolver ela para o berço dela, que é a Itália, e isso faz com que o Pizzaballa tenha também a sua força, o seu poder. Mas pesa contra o Pier Battista Pizzaballa a falta de tarimba, de experiência, de modo geral, também no aspecto pastoral, porque é um cardeal relativamente novo comparado com outros, né, ali na função. Então, isso é questionado por alguns analistas e vaticanistas como a falta de experiência, de habilidade, a falta de tempo mesmo, de sola de sapato queimada, poderia atrapalhar o Pizzaballa. E há uma baixa projeção interna e externa. Muito embora ele seja internacionalmente conhecido dentro da igreja, ele tenha esse reconhecimento por parte de muitos cardeais e também na mídia, enfim, como patriarca latino de Jerusalém, ele é um sujeito que não tem tanta costura diplomática dentro da igreja, fora da igreja, essa experiência, essa projeção que poderia fazer com que ele se tornasse o próximo Papa. Ainda assim, Pizzaballa é um dos mais cotados, as listas internacionais falam sobre ele, e por isso a gente trouxe aqui o perfil desse italiano que pode sim se tornar o próximo Papa. Separamos inclusive um trecho de uma das falas do Pier Battista Pizzaballa para poder trazer para vocês conhecerem um pouco mais do espírito desse italiano que está entre os mais cotados para se tornar o próximo Papa. Vamos ouvir. Quello che dissi in quell'incontro, dissi che la Chiesa nasce al cenacolo e nasce come Chiesa plurale. Parti, elamiti, medi, arabi, ebrei, romani e così via, praticamente tutto il mondo era presente, le diverse lingue, però si intendevano, erano uniti, insomma, dallo spirito. Io ho aggiunto che la Chiesa di Gerusalemme è ancora così, deve essere ancora così, fa parte della sua natura, cioè realtà non soltanto internazionali, ma anche carismatiche diverse. Mosse dallo spirito, che però si devono parlare più o meno la stessa lingua, si devono intendere, diciamo così. Pois é, então aí a fala do Pier Battista Pizzaballa, que tem uma linha mais próxima do Papa Francisco, né, Estevão? E pregando muito essa união na igreja para que você possa abraçar os povos, acolher as pessoas, para que você possa efetivamente ter uma igreja do século XXI, uma igreja mais madura. Portanto, nosso escolhido de hoje, Pier Battista Pizzaballa. Para terminar, então, o álbumzinho agora de figurinhas com o Pier Battista Pizzaballa. Nós temos ele aqui já na nossa tela. Ao longo dessa semana, a gente vai continuar mostrando. Temos, pelo menos aqui, 2 outros nomes que vão surgir, porque amanhã apresentaremos mais um candidato e depois de amanhã mais um candidato, chegando, portanto, a 9 candidatos até a quarta-feira, que é o dia em que começa o conclave. A primeira votação e única na quarta-feira vai ser realizada à tarde. Então, até lá a gente vai conseguir mostrar mais um candidato. É possível que o conclave termine na própria quarta-feira? É possível. Mas os especialistas têm esperado um conclave mais rápido, mas que não seja um conclave que na primeira votação já se encerre. Então, é possível que a gente chegue ali na quinta-feira, na sexta-feira, com outros nomes revelados em quem será o próximo Papa aqui. Estamos na expectativa para saber quem vai ser o novo Papa. Pedro Duran, ficou muito legal isso aqui, viu? Parabéns. Obrigado. Nossa equipe de arte aí caprichou. Capricharam sim, parabéns a todos.